Fiquei mais de um ano trabalhando no condomínio Pássaros, ali no Ibirapuera. Hoje eu trabalho no bairro do Paraíso e ouço você todos os dias e estou feliz, porque a Rádio Capital faz parte do meu dia a dia. Não perco o seu programa e nem o da Cíntia logo após o seu programa às 3h30. Sou natural de Mogi Guaçu. É lá em Mogi Guaçu que eu moro, porém trabalho em São Paulo. E isso aconteceu. Um caminhoneiro que rodava pelas estradas, lá pelas bandas de Mato Grosso. Estradas ainda não como as de hoje. Estradas ainda de terra. Estradas ainda não muito movimentadas, como hoje. Quando então o caminhoneiro, seu Euclides, deu de cara com um carro que vinha em sentido contrário. Esse carro, ele se desgovernou e acabou rolando ribanceira abaixo. O seu Euclides, caminhoneiro, ele se desesperou vendo aquela cena. Era um carro que vinha de frente naquela estrada, naquela hora da noite, naquele fim de mundo, naquelas estradas longínquas de Mato Grosso e quase que desertas aquelas alturas, né, da hora da noite. E ele vê aquele carro vindo em sentido contrário. O carro, ele se desgoverna e acaba rolando uma ribanceira. O carro se desgovernou e capotou várias vezes. Então, o seu Euclides, chegando com o seu caminhão onde tudo aconteceu, ele ficou olhando lá embaixo. Nossa, era uma ribanceira enorme. Não chegava a ser um precipício, não chegava a ser um abismo, mas era uma ribanceira muito forte. Então o seu Euclides não tinha como, naquele momento, naquela hora da noite, ali simplesmente caminhar por ali. O que ele fez? Ele pegou uma corda e com esta corda ele amarrou no caminhão para descer com segurança aonde o carro estava. O carro, ele capotou várias vezes. O carro ficou parecendo um maço de cigarro amassado. O carro, ele foi batendo, sabe, aqui e ali, num toco, numa árvore, pra cá, pra lá, até que por fim chegou lá embaixo e chegou todo amassado. Então o seu Euclides parou o caminhão naquela estrada deserta, naquela estrada deserta, naqueles cantos ali de Mato Grosso, e descendo para ver, enfim, o que ele podia fazer. Alguém que estivesse ali no carro, uma ou mais pessoas, o que ele poderia fazer para ajudar, para salvar, porque o carro realmente estava muito, muito amassado. Ele desceu e viu uma pessoa entre as ferragens, já sem vida. Ele já nada mais podia fazer. Talvez, quem sabe, aquela pessoa tivesse morrido antes mesmo de cair ali na ribanceira, porque tem pessoas que às vezes sofrem algum ataque cardíaco e a pessoa pensa que foi um acidente, mas não foi, a pessoa morreu antes. Não, na verdade, seu Euclides, enfim, a pessoa estava ali morta, entre as ferragens. Ele não tinha ali o que fazer sozinho, numa estrada deserta, por aqueles cantos ali de Mato Grosso, naqueles tempos em que a estrada ainda é de terra. Então o que fez o seu Euclides? Pensou: vou subir
e vou seguir viagem até o próximo vilarejo, até um posto policial, até um posto de gasolina em que eu possa dizer o que aconteceu. Ele com o seu farolete, àquela hora da noite, então resolveu subir, porque ele nada podia fazer, a pessoa estava morta. A pessoa, no que o carro capotou naquela ribanceira, talvez antes até, quem sabe, só mesmo uma perícia para verificar, né, se a morte teria acontecido antes ou durante o acidente, a capotagem do carro, porque na verdade ele viu o carro se desgovernar e cair na ribanceira. Desgovernou por quê? A pessoa perdeu o volante ou a pessoa teve um mal-estar? Mas isso aí não era coisa para ele. Era coisa para médico legista, era coisa para pessoas que conhecem, né, estudam para saber exatamente qual é a causa da morte. De uma coisa, seu Euclides estava certo, o corpo entre as ferragens estava sem vida. Agora era subir pela mesma corda que ele desceu, pegar o caminhão, seguir até o próximo lugar, a próxima casa, onde ele encontrasse algum morador naquela hora da noite e dizer: olha, aconteceu um acidente, tem uma pessoa morta nas ferragens. Só que na hora em que ele vai subir, na hora que ele vai, sabe, chegar, voltar ao caminhão, com o farolete, ele percebeu um brilho intenso na mão daquela mulher. Uma única pessoa naquele carro, uma única pessoa, uma única pessoa. Então ele, não tendo nada a fazer ali, a não ser chamar socorro, avisar alguém lá na frente do que aconteceu, ele resolve subir. Então, mas quando ele olha com a luz da lanterna, ele vê algo brilhante no dedo daquela mulher entre as ferragens. Ele vê um lindo anel. Um lindo anel, mas um anel que com aquela luz do farolete brilhava tanto na noite assim que aquela luz do farolete fazia aquele anel ficar assim, sabe, brilhando. Um anel de formatura. Com certeza era um anel caro, com certeza era um anel valioso. Seu Euclides pensou, o caminhoneiro Euclides: poxa, eu vou deixar aqui. Alguém, de repente, pode aparecer. Eu não sei aonde é que eu vou encontrar o primeiro lugar para avisar, mas pode ser que alguém venha aí, sei lá, e vai levar esse anel. E vai levar esse anel. Então, por que outra pessoa? Por que não eu, ao invés de outra pessoa? E ele então, vendo aquela pessoa ali nas ferragens e precisando fazer alguma coisa para avisar alguém, para alguém vir em socorro, avisar a polícia, enfim, alguma coisa tinha que ser feita. E ele estava com pressa para subir, mas e aquele anel? E aquele anel no dedo daquela mulher? E o anel no dedo daquela mulher, um anel que, olha, olhando assim, era um anel caro, um anel valioso, um anel que brilhava com a luz da lanterna. Ele até pensou em deixar a mulher ali com o anel, mas, puxa, mas o anel... Puxa vida, um anel desse deve ser um anel muito caro, deve ser um anel, olha... E aí ele teve a pior das ideias. Sabe aqueles 5 minutos de loucura que às vezes se apossam de um ser humano? Sabe aqueles segundos que tomam conta às vezes da mente humana? Ela estava morta, já não tinha mais o que fazer. O que restava a ele era avisar alguém que ele encontrasse agora na estrada, uma casa que ele parasse, um posto policial, um posto de gasolina. Sabemos lá onde ele ia encontrar para avisar do que tinha acontecido, porque ele não tinha o que fazer mais nada. Mas e aquele anel? Ele então foi tirar o anel. Poxa, eu não vou deixar esse anel aqui, esse anel, não dá. Então ele tentou tirar o anel do dedo daquela mulher, mas na hora que o carro capotou, pode ser que o dedo tenha destroncado, tenha sido tirado do lugar, tenha batido em alguma coisa, estava inchado. E ele não conseguia tirar o anel, ele tentava tirar o anel, tentou tirar o anel, tentava tirar o anel, tentou tirar o anel, e o anel não saiu, o dedo estava assim, desse tamanho. O anel, inclusive, ficou tão apertado que por cima, assim, ficou, sabe aquelas partes inchadas? Ele falou, a pessoa já está morta mesmo. Ora, o
que ele pegou? O canivete que ele sempre carregava no bolso. Passou aquela ideia na cabeça dele de cortar o dedo da mulher. Deixa o anel ou leva o anel? Mas deixar não dá. Vem outra pessoa, a primeira coisa que vai levar é o anel. Então por que não eu? E o seu Euclides pega o seu canivete e simplesmente corta o dedo da mulher falecida naquele acidente. E aí retirou o anel e jogou o dedo. Guardou o anel no bolso e aí ele sobe correndo, segurando aquela corda, sobe correndo, vai para o caminhão. E agora pensando em parar no primeiro posto policial, avisar do que aconteceu naquela altura da estrada, ou então qualquer casa que ele encontrasse pela frente, para ver se o morador, vinha socorrer. E ele estava com a carga e tinha que seguir viagem. Mas como as localidades naquelas estradas de Mato Grosso eram ainda muito distantes, estradas desertas, em meio àquela escuridão já da noite, ele sobe no caminhão para seguir viagem, para ir parar no primeiro lugar para avisar do que tinha acontecido com o anel da falecida no bolso. Um pouco mais adiante, alguém faz sinal pedindo carona. Alguém faz sinal assim pedindo carona. Ele parou um pouquinho, dou carona, não dou carona, dou carona, não dou carona. Então ele parou. Para onde você vai? A mulher não respondeu. A mulher fez um gesto de que ele a levasse. Ela precisava de uma carona. Então ele abriu a porta, ela subiu. E ainda no caminho ele foi falando: poxa, você é muito bonita. Ela não dizia nada, ela não respondia: poxa, você tem os cabelos bonitos, sabe? Aquela coisa, você é daqui da região, você conhece aqui um lugar aqui que eu possa... Está muito longe uma primeira casa daqui, está muito longe um posto de gasolina, um posto policial, porque eu preciso parar num posto, preciso parar em algum lugar para avisar do que aconteceu ali atrás. A moça não dizia nada. A moça continuava calada. E você não fala nada não? Você não diz nada? Você sabe se aqui tem algum posto policial aqui na frente? Você que mora aqui, você sabe se tem alguma casa aqui? Eu preciso parar lá para avisar o que aconteceu ali atrás. Nisso, o seu Euclides olha e a moça coloca a mão assim na altura do painel, como para mostrar que na sua mão faltava um dedo. Nesta hora, seu Euclides, o caminhoneiro Euclides, levou um susto. A mulher olhou para ele assim e colocou a mão, e com aquela luminosidade do painel, faltava-lhe um dedo. Nisso, seu Euclides não teve dúvida, a moça que estava com ele era a moça do acidente. Ele agora começou a reconhecer, muito embora ela estivesse entre as ferragens e com o farolete, não dando muito para ver bem, mas ele começou a perceber que os cabelos eram iguais daquela mulher que estava lá no carro, que tinha alguma coisa parecido com ela. Quem é você? Quem é você? Nessas alturas, o caminhoneiro Euclides começou a ficar desesperado. E ela mais uma vez colocou bem na frente dele a mão assim, dizendo: olha, tá faltando um dedo. Cadê o meu dedo? Você roubou o meu anel. Para levar o anel, você cortou o meu dedo. Cadê o meu dedo? Ela quis como dizer, ele não falava, mas queria dizer exatamente isso. Ele foi perdendo a consciência. O medo, o pavor, aquela altura da noite, aquela escuridão da estrada solitária. É a falecida, é ela. E começou a passar mal, a vista começou a escurecer. Ele ainda teve
tempo de encostar o caminhão assim e se apagou, desmaiou. A mulher que estava ao lado dele, a mulher que lhe deu carona, era ela, a moça do carro. Aquela de quem realmente ele cortou o dedo para pegar o anel. E ela fez questão de 2 vezes, pelo menos, ter mostrado a mão. Uma vez assim no painel e a outra bem no alto. Olha, tá faltando um dedo. O dedo que você me arrancou, o dedo que você cortou para levar o meu anel. Quando ele voltou a si, ele não entendeu nada. O caminhão próximo a um vilarejo. Quem teria dirigido o caminhão até aquele local? Quem teria conduzido o caminhão até ali, perto daquele vilarejo? Só que quando ele veio a si, cadê a moça? A moça não estava mais no caminhão. E nem deveria estar e nem poderia estar. Era, com certeza, a moça lá do carro. E ainda atordoado e arrependido do que tinha feito, então correu procurar auxílio. Olha, numa altura aqui, eu já não sei ao certo quantos quilômetros, ocorreu um acidente assim. Imediatamente, a polícia foi até o local, fez o reconhecimento. E de acordo com os documentos encontrados, tratava-se de uma professora universitária, de uma professora. Corpo retirado do carro, família avisada e o corpo reconhecido. Tratava-se da professora Iraci Vieira dos Santos, 34 anos. Formada, professora universitária, e o anel. A família, a primeira coisa que percebeu, falta um dedo. Está faltando o dedo. Está faltando um dedo. Aquele carro com o qual ela se acidentou foi um carro que ela conseguiu comprar com o seu trabalho de professora universitária. Aquele carro totalmente destruído deu perda total. Ela, embora morta, e todos choravam a sua morte, mas o que encasquetava as pessoas era exatamente a falta de um dedo. O dedo em que ela usava o anel. Cadê o anel? O anel não tem o dedo. O anel era um anel de formatura, presente do pai. Ela nunca, depois que ganhou aquele anel, havia tirado o anel do dedo. O que teria acontecido? Se não fosse o fato do anel, poderia-se dizer que ela teria perdido o dedo no acidente. Talvez caiu um carro aqui, bateu ali, ela perdeu o dedo. Mas o fato do anel chamou a atenção. Esse dedo não teria sido. Mas quem teria feito isso? Seria o caminhoneiro que avisou do acidente? Seria o caminhoneiro que deu o recado que a tantos quilômetros daqui, ele nem sabia ao certo quantos quilômetros, mas aconteceu isso. E o anel, realmente valioso. O caminhoneiro, embora liberado, ele poderia, segundo a polícia informou, ser intimado para averiguações referentes ao acidente. Muito embora ele não tivesse nada com o acidente, mas ele poderia, como testemunha do acidente, ser intimado. Mas havia um problema: a falta do dedo e o anel. O anel no bolso do caminhoneiro, que ele escondeu, ele guardou no bolso. Onde está o dedo e o anel? Diligências foram feitas no local. Por fim, encontraram o dedo, que ao ser cortado, foi jogado e ficou ali, escondido em algum canto, e só depois de uma diligência mais minuciosa se descobriu o dedo. Só que antes da investigação chegar ao finalmente, o caminhoneiro Euclides não conseguia mais viver em paz. Aquele anel
No seu bolso escondido pegava fogo. Aquele anel, ele não sabia o que fazer com aquele anel. E arrependido do que tinha feito, onde já se viu. Cortar o dedo da moça por causa de um anel. Isso é coisa de bandido, e ele não é bandido, ele é um trabalhador. Mas o que deu na cabeça dele quando viu aquele anel brilhando? Não, esse anel eu não vou deixar aqui. Puxa, esse anel é valioso, nossa, uma joia dessa. E começou a ser perturbado. A todo momento passou a ter visões. A moça ao lado dele, mostrando a mão. Falta meu dedo. Cadê o meu dedo? Cadê o meu anel? Antes mesmo que a polícia terminasse qualquer investigação, perturbado que estava, o caminhoneiro Euclides deu meia volta e da onde estava, retornou. Chegou até o local e contou para a polícia o que aconteceu. Ele viu o acidente, viu o carro capotando. Quando chegou próximo, foi tentar socorrer a moça, coisa que ele já tinha dito. Mas o que ele não tinha falado, que na hora de voltar, de ir embora, para avisar alguém, ele percebeu o brilho do anel. E num instante de bobeira, de loucura, não quis deixar aquela joia ali. Tentando tirar o anel do dedo, o dedo estava inchado. E não conseguindo, ele cortou o dedo. Porém, a morta estava perturbando. A morta estava aparecendo a todo instante para ele, mostrando a mão. Falta meu dedo, cadê meu anel? Ele já não aguentava mais. Ele já não aguentava mais, ele estava a ponto de enlouquecer. Por isso ele voltou e antes que qualquer investigação terminasse, ele já estava revelando tudo. Olha, eu fiz isso. E está aqui o anel de volta. Professora morta. A polícia indiciou o motorista, o caminhoneiro Euclides. A família preferiu deixar para lá, para que ele, o motorista Euclides, o caminhoneiro Euclides, arrependido como estava, seguisse sua vida em paz, já que a vida da professora já não voltaria mais. E estava provado que a professora, na verdade, havia sofrido um mal-estar e perdido a direção. Que ele, o motorista, não tinha sido, na verdade, um assassino. Ele apenas fez o que nunca deveria ter feito, mas que a família o perdoava e que deixasse para lá, que ele seguisse sua vida em paz, devolvendo então o anel para a família da professora. E foi o que aconteceu. O caminhoneiro Euclides, tempos depois, preferiu se aposentar da profissão, porque mesmo com tudo resolvido, ele ainda tinha visões da professora, muitas vezes lhe aparecendo à noite e mostrando a mão. Mas eu já devolvi o seu anel. Eu já devolvi o seu anel. E quanto ao dedo, ele foi localizado. Você foi sepultada com ele. Mesmo nos dias de hoje, o motorista Euclides não gosta de lembrar do fato. Primeiro porque se envergonha de ter feito o que fez, cortando o dedo da professora para levar o anel. E segundo, pela experiência que teve da morta lhe aparecer, coisa que até hoje não esquece. E muitas vezes ainda ele é sobressaltado, mesmo que já tenha se aposentado da profissão. Muitas noites, às vezes, ele acorda
aparecendo e mostrando a mão, faltando um dedo. Cadê o meu dedo? Cadê o meu anel? Eu já devolvi o anel. Eu já devolvi o anel. E quanto ao seu dedo, ele já foi encontrado e você foi sepultada com ele. Rádio Capital. Elvira Beraldo, Mogi Guaçu, mas que trabalha aqui em São Paulo, no bairro Paraíso. Sua carta, a carta da saudade. O caminhoneiro, o dedo e o anel. Meu dedo, cadê o meu anel? Cadê o meu anel? Eu já devolvi, eu já devolvi, eu já devolvi. E o seu dedo foi encontrado e você foi sepultada com ele. Spencer, um jovem rapaz que era fascinado pelo ocultismo, gostava muito de histórias de terror e era fanático por filmes de horror. Gostava muito do sobrenatural, coisas ligadas à magia, à bruxaria, feitiço, livros que falavam sobre pacto com o demônio, coisas relacionadas ao Rei das Trevas, magia negra. Mas como todo adolescente, ele adorava desafiar as forças ocultas. Ele tinha o prazer de deixar as pessoas assustadas e até indignadas com seus atos. Spencer tinha uma namorada, seu nome Rafaela. Era uma moça encantadora e muito inteligente. Adorava discutir sobre política e sempre foi muito ligada aos estudos. O problema se deu quando ela conheceu Spencer. Foi aí que tudo mudou. A família daquela garota odiava aquele rapaz, o achava estranho, mesquinho e até mesmo arrogante. Só Rafaela que conseguia ver qualidades naquele ser esquisito. Após meses de convivência, Rafaela começou a mudar o seu jeito de ser. Começou a se vestir-se com roupas escuras, coturnos, usar maquiagens pretas, batons com tonalidades escuras, brincos extravagantes. Parou de falar em política, deixou os estudos de lado e o assunto agora seria coisas relacionadas à religião, ao ocultismo, a Satanás. Os dois faziam questão de mostrar total aversão ao cristianismo. Eram metidos a serem anticristo, filósofos ocultos. Ridicularizavam os alunos que frequentavam a igreja ou algo ligado a Deus. Adorava esfregar na cara das pessoas cristãs sua total admiração íntima ao Senhor das Trevas e as forças e poderes ocultos de Satã. Enquanto todos falavam coisas do tipo: meu Deus do céu, fica com Deus, que Deus o abençoe, aqueles dois adoravam zombar falando coisas assim como: meu pai do inferno, que as trevas te guiem, que Satã lhe abençoe. No meio de muita zombaria, eles conheceram o jovem. O seu nome, Renato. Renato era conhecido por ser um rapaz muito supersticioso e por muitos o consideravam medroso, uma espécie de bobo da corte. Então aqueles dois adoravam deixá-lo assustado, falava coisas absurdas,
jogava maldições em Renato, só para vê-lo ficar espantado. E aí, Renato Cabaço, meu senhor vai hoje à noite te puxar pelas pernas. Fique esperto, bobão. Mas Renato, no entanto, não era um rapaz tão tolo assim. Ele sabia que aqueles dois só faziam isso para importuná-lo ou para aborrecê-lo. E foi então que ele resolveu se vingar daqueles dois. Pesquisou tudo sobre evocações de demônio, em busca de algo simples e eficaz que pudesse afligir aqueles dois abusados. Foi aí que ele contou algo referente a um demônio das trevas, um tal de Hot Punk, que podia ser facilmente evocado nas sombras. Ali ele viu a chance de pôr à prova todo o poder oculto que aqueles dois falavam que tinham. Renato vai à escola logo cedo, e no intervalo ele faz questão de ficar ali, bem visível aos olhos dos dois. E não demorou muito para que eles viessem por importuná-lo. Como vai, meu irmão Renato Cabaço? Já rezou? Fez suas promessas para passar de ano, suas orações? Para passar na prova de matemática? Parece que o professor quer colocar no seu rabo este ano. Eu acho que de certa forma você até gosta disso. É, meu caro Spencer, você é o cara. Sabe de tudo sobre forças malignas, sobre o ocultismo, veste-se como vampiro, sacaneia todo mundo que não está de acordo com você. Mas hoje eu quero tirar a prova dos 9. Quero ver se você é capaz aqui, ó, de fazer esse simples ritual aqui, ó. E deu aquele papel explicando a Renato, a Spencer, passo a passo de como realizar aquele ritual. Então quer dizer que agora você também está lendo sobre o Senhor das Trevas? Parece que o nosso pequeno Bambi aqui está evoluindo, mas continua feio como sempre. Ok. Farei isso sim, mas com uma condição. Qual, Spencer? Qual condição? Você virá conosco. Não quer a prova dos 9? Então venha e veja. Então eles marcaram de se encontrar ali, na casa de Rafael. Somente os 3. Pois lá tinha um porão grande e escuro, o local ideal para realizar aquela cerimônia. Por volta das 8h35, Renato chegou. E ele vira os dois ali na escada se beijando. Renato ficou lá por quase meia hora olhando aqueles dois, por quase 30 segundos olhando aqueles dois. Foi aí que eles se cansaram de fazer de bobo, olharam para ele. E Rafaela foi logo dizendo: bem, meus pais viajaram. E isso significa que a casa agora é só nossa. Mas não fique contente não, meu amigo Renato Cabaço. Eu só falo isso somente para o meu Draculinha aqui. Assim que esse joguinho terminar, você raspa fora daqui. Renato concordou. E todos entraram. O porão de Rafaela não era tão grande como ele imaginava. Estava mais com cara de depósito. E tinha um cheiro terrível de mofo. E havia muitos objetos antigos ali, pelo chão. Space vai empurrando o Renato, empurrando. Vamos logo com isso, seu Palerma. Eu quero ficar sozinho com a minha vampirinha. Eu não sei onde estava com a cabeça quando eu chamei você aqui, seu cara de bunda. Então Rafaela pega uma vela e Renato, para dar início aqui a esse ritual, tem que apagar todas as luzes e usar essa vela aqui. Primeiro você deve chamar esse nome aqui, Hot Punk, por 6 vezes, e só depois você acende a vela. Spence parece meio confuso. Mas como é essa porra? Como se lê isso? Se lê assim,
Hot Brank, disse Renato, meio com medo, meio tremendo. Parece nome de peixe. Ai. Então, Rafaela, vamos logo, Spencer. Não temos a noite toda, daqui a pouco já são 10 horas da noite. Tá, amor, tá. Eles apagaram as luzes e naquela escuridão Renato sentiu um tapa no rosto. Um tapa tão bem dado que ele ficou até tonto. Mas Renato, assustado, mas que isso? Por que você me bateu? Não se faça de tolo, seu babaca. Você aproveitou-se da situação para pegar nos meus seios. Foi ele não, amor. Fui eu não pude resistir. E os dois riram. Mas Renato não achou graça nenhuma. A sua cara estava ardendo. Foi aí que Spencer ficou sério e começou. Hot Brank. Venha até nós. Nós queremos ter a honra da sua companhia. Houve um silêncio. Um silêncio ensurdecedor, que só foi cortado pelo riscar de fósforo de Rafael. Mas no exato momento, naquele momento em que a chama daquele palito iluminou aquele quarto, eles puderam ver. E eles puderam ver de relance um rosto humano muito pálido que parecia como de uma pessoa. Mas aquele rosto não tinha pelo algum sobre a cabeça, nem no rosto, e também não tinha nos olhos. E não tinha nariz, e não tinha orelha, apenas uma boca que punha uma língua enorme como de uma cobra saindo daquela boca. Aquela visão foi tão rápida, mas tão rápida, que logo em seguida aquele ser desapareceu nas sombras. Porém, a gritaria foi instantânea. Rafaela, muito assustada, sai cambaleando até o interruptor e consegue acender as luzes. Mas não havia nada no local. Todos estavam arfantes, olhando, procurando em todas as direções. Spencer, muito assustado, perguntou: mas que merda foi aquilo? Porém, Renato não podia perder aquela oportunidade. Mas não é você, o Senhor da Sombra? Não é você que conhece tudo sobre o demônio? Explique você o que era aquilo. Spencer, enfurecido, parte para cima de Renato tentando socá-lo. Mas Renato conseguiu se desviar de todos os golpes. Aí Rafael interrompeu dizendo: pare com isso, vocês dois. Isso não tem graça, tá? Não foi nada. Só foi uma alucinação coletiva. E ficamos todos impressionados com a história aqui, que esse Renato Cabas contou. Só foi isso. E os dois ficaram em silêncio por um tempo. Até que Rafaela falou novamente: ó, Renato, vai embora daqui. Sai daqui. E se você falar para alguém o que aconteceu aqui, eu juro por todos os demônios que eu arranco fora esse seu membro virgem, tá? Vai embora, sai daqui. Renato saiu correndo quase que de imediato. E os dois ficaram ali na casa, espantados. Depois de algum tempo, fecharam a casa, tentaram fazer amor, mas a noite estava completamente sem clima. Spencer estava indignado. Como eu queria amassar a cara daquele otário. Logo pela manhã, num colégio, Spencer e Rafael chegaram atrasados. E assim que entraram na sala, viram que o Renato não havia chegado ainda. Spencer falou: deve ter ficado em casa, aquele cagão. Ele sabia que hoje eu iria quebrar a cara dele. Logo em seguida, o professor entra na sala de aula, com uma face meio triste. Ali ele começou dizendo: bom, garotos, tenho uma notícia um pouco triste para dar para vocês. Parece que um amigo de vocês, o Renato, estava tendo problemas familiares, problemas conjugais, e hoje pela manhã o encontraram morto. Parece que foi suicídio. Spencer e Rafaela olham um para o outro. E em seguida, Rafaela, assustada, perguntou: mas como foi que ele morreu, professor? Eu disse: foi suicídio.
Mas não era isso que Rafaela estava interessada. Não, professor. Eu me refiro como ele se suicidou. Então, professor, respondeu, enforcamento. Ele se enforcou. Então houve um alvoroço tremendo dentro da sala de aula. Todos começaram falando entre si, até que o professor colocou ordem e prosseguiu a aula. Porém, naquele dia foi terrível. Spencer não quis comer nada. Ele apenas ficava imaginando o que levaria Renato, um rapaz aparentemente saudável, a cometer suicídio. Ele não assistiu às duas últimas aulas e nem se despediu de Rafael. Ele foi direto para casa. Passou o dia lendo e-mails, vendo Orkut, Facebook, não tirava Renato da cabeça. Ele tentou dormir à noite, mas ele tinha pesadelos horríveis com aquele ser sem nariz e sem olhos. No seu sonho, aquela criatura com aquela língua enorme lambia o sangue que escorria da boca de Renato. Ele acordou sobressaltado, demasiado, com olheiras tremendas e profundas. E seu pai apareceu no corredor. Andou bebendo de novo, né, seu vagabundo? Quando vai tomar vergonha na cara? Ele pegou suas roupas e foi direto para a casa de Rafael. Chegando lá, ele viu um tumulto tremendo de gente frente à casa da garota. Ele correu perguntando a todos o que estava acontecendo. Porém, uma senhora, uma dessas vizinhas fofoqueiras, ela disse que ela havia sido encontrada com os pulsos cortados dentro do banheiro. Spencer se desespera. Ele corre para dentro da casa da menina, mas ele foi impedido de entrar. A família dela não queria vê-lo, e ali fizeram questão de colocá-lo para fora, de expulsá-lo. Ele voltou para sua casa. Seu pai havia saído. Foi até seu quarto e chorou copiosamente. Olhou para cima, gritou desesperado em fúria contra Deus. Por que permitiu que aquela coisa afetasse minha vampirinha? Por quê? Ele confrontava Deus. Ele colocava Deus na parede. Foi quando ele ouviu uma voz rouca e ao mesmo tempo suave em suas costas. Mas não é você que sempre gostou das minhas coisas? Não era você que vivia atrás de mim? Que me idolatrava? Que queria saber tudo ao meu respeito? Não era você? Ele olhou em volta assustado, mas ele não viu ninguém. Nada além daquele quarto vazio. Ele abriu a porta e não viu ninguém ali no corredor. Fechou novamente e foi aí que ele começou a ouvir vozes. Diversas pessoas falando em sua mente, dizendo coisas do tipo: você é um lixo, a sua vida é uma bobagem, nada disso é real. Spencer coloca a mão sobre seus ouvidos, tentando calar aquela voz. Mas de nada adiantava. Ela vinha de todos os lados. Ela estava dentro da sua cabeça. Ele teve enjoo. Ele teve enjoo que vomitou ali no quarto inteiro. E ele gritava feito louco. Ele pedia que aquelas vozes se calassem. Mas elas continuavam a xingá-lo, a difamá-lo, a subjugá-lo. Ele começou a sentir como diversos dedos assim, cutucasse as suas costas e furasse a sua barriga. Ele correu tentando sair do quarto, mas sem querer ele escorregou no seu próprio vômito. Bateu com a cabeça no chão. Sentiu uma dor lacinante, mas por um instante aquelas vozes se calaram. Ele levantou meio zonzo, abriu a porta do seu quarto e foi até a cozinha. Ali ele tomou um copo com água. Tentou respirar. Ainda com a geladeira aberta, ele se refrescou com o ar frio que saía. Ele fechou a porta e tentou sair da cozinha. Quando aquelas vozes começaram novamente dentro da sua cabeça, ele se desespera.
Ele começou a sentir espasmos. Tentava gritar, mas era difícil até de respirar. Então ele lembrou da queda. Ele lembrou quando ele escorregou e bateu com a cabeça, aquelas vozes se calaram. Então, novamente, ele bate com a sua cabeça na parede. E aquelas vozes se calaram por alguns segundos. Então ele bateu a cabeça mais 2 vezes, deixando escorrer o filete de sangue pela testa. E isso silenciou aquelas vozes por mais um tempo. Ele tentou se levantar, mas aquela sala parecia girar. Foi então que aquelas vozes voltaram, só que dessa vez pareceu um grito de desespero. Spacey corria de um lado para o outro, assim como louco, e começou a bater violentamente a cabeça na parede até ele sentir que o azulejo quebrou e cortou a sua testa. A dor era insuportável, mas nada melhor do que aquelas vozes ali dentro da sua cabeça. Ele bateu mais umas 5 vezes e tudo pareceu cessar. Agora ele se sente leve e livre. Ele não ouve mais vozes. Tudo aquilo caminhou normalmente. Então, como um susto, ele ouviu uma voz atrás dele. Vamos! Vamos! Ele olhou assustado. E ali ele viu um homem, um jovem, muito bonito. Só tinha um olhar estranho. Seus olhos eram negros, quase sem vida. E tinha um belo sorriso no rosto. Atrás dele estava Renato e Rafael. Estavam amarrados com uma corda que parecia ser de couro. No lugar onde aquela corda tocava, escorria sangue em abundância. E eles pareciam bem machucados. Spacey, assustado, pergunta: mas quem é você? O que vai fazer com eles? O que quer comigo? Então aquele ser responde calmamente a Spacey: meu caro Spacey, não temos muita paciência para ficar respondendo perguntas cujas respostas estão expostas. Olhe para o chão. Spacey olhou e viu seu corpo ali, todo ensanguentado, jogado ali no chão. A sua cabeça estava quase dilacerada, espatifada, com tamanhas foram a pancada que ele havia dado na parede. Aquela cena o deixou atônito. Ele não podia acreditar. Ele sempre se fascinou por espíritos perdidos, por almas do além, por almas penadas, mas ele nunca imaginou que ele seria uma. Você nos matou, seu desgraçado. Vai se danar. Eu não vou com você. Então aquele ser olha seriamente para ele e diz: Spacey, não seja teimoso. Você tem um certo conhecimento. Sabe que somos os senhores da criação. Pessoas têm que morrer, é verdade. Mas depois criamos outras. Matamos de novo e criamos mais e mais. Vocês só são água que move o moinho. São como células mortas, que caem todos os dias do corpo. E você não pertence mais a este mundo, e sim ao meu. Preciso de mais escravos. E torturar você me dá um tesão imensamente bom. Pela noite encontraram o corpo de Spacey. A polícia disse que deveria ser uma espécie de pacto de morte, coisa muito comum hoje em dia, mas nada ficou comprovado. Todos até hoje não sabem ao certo o que levou esses 3 jovens a se matarem assim, seguidamente. Apenas acreditam que eles mexiam com coisas muito além do que eles conheciam.
apareciam.